You might be wondering, what's going on here? Well, I'm here to tell you about the tale of old Rick Dalton and his best friend, Cliff Booth. Let me tell you, old times weren't so easy for the both of them. They were... Fala. Eles trabalhavam na indústria Ok. juntos e aquela fala lá. They were both actors on the industry. And of course, nothing goes easy for those who don't work good. And now, I'm here to tell you that tale. A tale that happened once upon a time in Hollywood. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cena Pós-Créditos e hoje nós estamos aqui para falar sobre a mais nova obra do diretor Quentin Tarantino, com Era Uma Vez em Hollywood. Mas e aí? É bom? É ruim? O diretor pisou na bola? Fez mais um sucesso? Bem, se liga nesse vídeo que eu já te falo. In this town, that can all change like that. Hey! You're Rick fucking Dalton. Don't you forget it. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar sobre o mais novo filme do diretor Tarantino. Esse que se chama Era Uma Vez em Hollywood. Bem, Era Uma Vez em Hollywood é interpretado por Leonardo DiCaprio interpretando seu personagem Rick Dalton e Brad Pitt interpretando seu personagem Cliff Booth. Os dois trabalham para a indústria do cinema, sendo Rick Dalton, Leonardo DiCaprio, um ator que era muito famoso nos anos 50, mas acabou decaindo, fazendo coisas menores e menores, até que em 1969 ele está aí no fundo do poço. Cliff Booth é o seu dublê, ele está sempre participando de todos os projetos com o Rick, eles são melhores amigos, ele está sempre sendo o co-star do Rick, mas infelizmente a indústria não vê os atores dublês da mesma forma que os atores comuns. Então você vê que tem uma grande disparidade entre os dois em questão social e financeira. Mas é claro que os dois são muito amigos e não deixam de viver juntos e tentar projetos juntos por causa disso. E ao mesmo tempo nós temos Margot Robbie, que interpreta uma atriz famosa que está entre seus dois noivados e está ali em Hollywood tentando resgatar aqueles seus momentos de grandiosidade. E se vocês pararem para pensar, um desses plots não combina com o outro. E é isso mesmo. Pessoal, o resumo foi bem básico, porque eu sinto que se eu falar qualquer coisa desse filme, eu vou estar dando spoiler para vocês. Então assim, parou por aqui, o resto vocês descobrem assistindo o filme. Mas logo de cara, você já pode ver que são 3 histórias nesse filme. 2 dessas histórias, apesar de não terem uma conexão forte, que é a do Rick Dalton e a do Cliff Booth, eles são amigos, sim, eles convivem juntos todo dia, sim, eles conversam entre si, sim. Só que as histórias deles têm começo, meio e fim, e elas nunca chegam a se entrelaçar. Chegam, mas não do jeito natural, como você esperaria desse tipo de história. Então assim, o Rick Dalton vai ter lá o começo da história, o meio da história, o fim da história, o arco dele. Você vai ter o Cliff Booth com o começo da história, o meio da história, o fim da história, o arco dele. Ao mesmo tempo que você tem uma história geral entre os dois, que vai ter um certo arco também, que não é a mais explorada, mas ela está lá. E você tem a história da Margot Robbie, que tem um começo e acabou. É só isso. A Margot Robbie não tem exatamente um arco, a história dela começa, não tem meio, não tem fim. E é estranho, ela parece desconexa com o resto do filme inteiro. Assim, o filme tem o quê? 2 horas e 40, 2 horas e 50, por aí. E ele podia ter só 2, ele podia ter 1 e 40, 1 e 50, podia cortar tipo uma hora boa desse filme. Porque eles gastam bom tempo nessa Margot Robbie e ela não vai pra lugar nenhum, ela não faz nada no filme, ela não fede nem cheira. E as histórias dos dois protagonistas também meio que começam a enrolar depois de um certo tempo. Então,
já de cara temos um belo problema com o filme. Mas é claro, pessoal, que também tem coisas boas que vêm dessas histórias. É claro que assim, quando você tem histórias que são mais focadas em personagens individuais, eles vão brilhar muito mais. E é exatamente isso que eles fazem. Leonardo DiCaprio e Brad Pitt estão dando um show nesse filme. Os personagens deles são excelentes. As atuações são incríveis, os personagens são muito bem escritos, super carismáticos. Eu diria que são um dos melhores personagens que o Tarantino já fez. E cara, a caracterização tá incrível, tá fantástica. Eles não tem nenhum momento que eu enxerguei o Leonardo DiCaprio ou o Brad Pitt. Eu enxerguei os personagens, que eu acho que era o intuito do filme. E é claro, eu falei mal da história da Margot Robbie, falei. Mas ela não é uma atriz ruim, ela tá fazendo o melhor que ela tem com o que deram pra ela. E ela também dá um showzinho. Os coadjuvantes, eles não têm muito tempo pra brilhar. Mas o tempo que eles têm, eles também mostram que não estão ali pra brincadeira, cara. E olha, tem uma menininha em particular, vou até botar o nome da atriz agora porque não me vem na cabeça. Mas olha, ela também deu um showzinho muito bom ali. E assim, já que as três histórias juntas não funcionam, separadas, elas são muito boas. Que nem eu falei, elas arrastam em certos pontos. A do Cliff eu achei que arrastou mais do que a do Rick. Mas assim, elas se arrastam em certo ponto, mas elas têm um começo, meio e fim, são fechadinhas, são interessantes até por causa dos personagens, que são muito bons. Então assim, vale a pena ser visto. Se não pela história, mas pelos personagens em si, porque eles carregam as histórias nas costas. E elas são muito legais de ver. Elas são histórias realmente carismáticas, cheias de emoção, cheias de momentos muito bons. É difícil de escrever esse filme, é bem difícil de escrever esse filme. Uma outra coisa que é um pouquinho difícil de escrever é a trilha sonora, porque a trilha sonora tem horas que ela está num ponto absurdo, que ela combina completamente com a cena, que ela casa com tudo que está sendo mostrado na tela, e tem outras horas que ela é estranha. Mas é claro que na maioria do filme a música tá fantástica, e ela constrói o clima do filme inteiro, e cara, parabéns pra quem fez o score desse filme, porque realmente é fantástico, cara, não tem nenhum problema. E assim, em questão de direção, vendo esse filme eu já consigo ver muita gente falando tipo, nossa, isso não é um filme do Tarantino, isso é completamente diferente de tudo que ele já fez na vida. E para essas pessoas que estão dizendo isso, eu digo, não, vocês estão completamente errados, não tem nada disso. Cara, ok, esse filme não tem tanta violência e tanto sangue quanto os outros filmes têm. Na verdade, quando o filme começou, eu já sabia que não ia ter, porque é uma história que é mais próxima da vida real. Não é um Django, não é um faroeste, não é um Kill Bill da vida, que tem toda aquela coisa das katanas, do sangue pra lá, sangue pra cá, violência. Não, é só uma história de dois atores. E é isso. Então assim, não tem muito pra onde você ir com isso, saca? É claro que assim, o final dá um show espetacular à la Tarantino. Então assim, o final todo mundo concorda que é Tarantino. Só que assim, o começo e o meio também são. Alguns podem não ver, mas assim, na câmera a gente consegue ver muita coisa. Os planos que o Tarantino faz, que sempre estão nos filmes dele, os plongés, né, quando a câmera fica de cima, quando a câmera fica de baixo, quando a câmera dá uns ângulos estranhos, os jump cuts, que é quando o personagem está falando, corta pra ele aqui, corta pra ele aqui. Cara, tá tudo aí. Inclusive as cenas que mostram um close-up dos pés dos personagens, que o Tarantino faz muito. Além disso, a estética do filme grita Tarantino, assim, todo lado que você olha, você fala, tipo, olha, isso é Tarantino, as cores são Tarantino, o figurino é bastante Tarantino, a escolha dos carros, dos acessórios dos personagens, são coisas que você vê muito nos filmes do Tarantino, apesar de serem coisas que realmente estavam ali na vida real, mas são coisas que você vê que, tipo, ok, esse conjunto de coisas me lembra muito do Tarantino. Esse filme é um filme do Tarantino. Então assim, querendo ou não, ele é um filme muito bem dirigido, muito bem feito, visualmente espetacular, com ótimos atores, porque ele sempre acerta na escolha de atores, esse maldito. E realmente o problema dele foi não saber lidar com três histórias, porque parece que você está assistindo três filmes diferentes e eles não se entrelaçam em momento algum. Eu culpo isso um pouco no roteiro, mas eu também culpo um pouco isso na montagem do filme.
Porque assim, a estruturação das cenas causa muito mais desse desconforto de tentar ver onde essas histórias estão indo. Porque chega na metade do filme você tá tipo, tá, cara, ok, as histórias são muito boas, eu tô gostando pra caramba, mas eu não tô vendo quando elas vão se juntar. E elas não se juntam. Então assim, a estrutura do filme, a montagem do filme foi o que pesou e foi o que deixou esse filme um pouco estranho pra mim, assim, ele é estranho de ver. Eu acho que muita gente vai sentir esse estranhamento, especialmente quem tá achando que não parece filme do Tarantino. Vocês vão sair do cinema meio bolados, eu acho, pelo menos. É de forma imparcial que eu estou dizendo aqui pra vocês que eu fiquei surpreso. E minha surpresa não foi exatamente super positiva, mas não foi negativa também. Foi um filme muito divertido, com uma trilha sonora ótima, com atores excelentes, com uma direção impecável, que sofreu um pouco na montagem e um pouquinho no roteiro por não saber lidar com seus muitos personagens e histórias desconexas. E assim, esse é um daqueles filmes que eu gostaria de não ter que dar uma nota em números, porque eu acho que notas em números, nesse caso, não são boas. Porque, por exemplo, eu dou pra esse filme um 6, 7 de 10. Eu vou dar 7, porque os bons, eles meio que apagam os maus. Só que assim, é um 7 de 10 que, cara, assim, eu dei 7 de 10 pra Aquaman, e esse filme não se compara com Aquaman, esse filme é muito superior a Aquaman. Só que os dois têm a mesma nota. Por quê? Porque as notas em números são meio que um fio que a gente tem do filme. Então assim, eu não gostaria de dar uma nota em número pra esse filme, então eu vou deixar a nota 7 aqui, porque eu acho que é válido. E eu vou deixar aqui a minha recomendação pra esse filme, sem número. Vou falar, esse filme é legal, é divertido de assistir. Eu assistiria pelos personagens e pelos atores só. O resto é brinde, o resto você julga do jeito que você quiser, mas esse filme é pra ser assistido, e é pra ser assistido no cinema. Então assim, façam o esforço, vão lá, vejam o filme, tá muito bom, recomendo bastante. E pessoal, é que nem eu falei antes, eu sinto que qualquer outra coisa que eu falar aqui pode ser um potencial spoiler, e pra uma história que não tem tantas reviravoltas assim, eu sinto que qualquer spoiler meio que estragaria um pouco daquela coisa. Mas eu vou dizer uma coisinha, fiquem em seus assentos quando os créditos subirem, porque tem cena pós-créditos. Não exatamente pós-créditos, é durante os créditos, e é uma cena super legal que, claro, tem que assistir, né? Então assim, pessoal, eu vou deixar essa review por aqui, e eu vou dizer, cara, olha só, Tarantino ainda não me decepcionou, apesar de eu achar que provavelmente esse é o filme mais fraquinho dele até agora. Mas isso não quer dizer que é ruim, vão assistir, deixem nos comentários se vocês já viram, ou o que vocês estão esperando que tenha no filme. Sigam a gente nas nossas redes sociais, a gente está sempre postando coisa boa lá. E é isso, pessoal, eu vou ficar por aqui, até o próximo vídeo e falou!